O Egito Antigo é sem dúvida um período riquíssimo culturalmente falando. Suas esfinges e pirâmides, que sobrevivem até hoje às adversidades do tempo, continuam a encher os olhos de todos nós. Mas o Egito Antigo não é só lembrado pela sua belíssima arquitetura. Lá já existia um ritual para cuidar dos corpos daquelas pessoas que morriam, que mesmo nos dias atuais ainda continua nos fascinando e também nos trazendo ainda mais dúvidas. Ela é chamada de mumificação, e hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre ela. Antes, peço aqui a sua força para nos ajudar deixando o like aí no vídeo e também se inscrevendo no canal. Pode parecer pouco, mas essas duas coisinhas nos ajudam pra caramba. A mumificação foi uma prática comum no Egito Antigo, e muitas vezes a palavra mumificação nem sempre está ligada àquele processo todo de enfaixar os corpos, colocar dentro de sarcófagos, etc. Existem múmias que foram preservadas de forma natural, como é o caso da múmia batizada de Ötzi. Descoberta em 1991, na fronteira da Áustria com a Itália, a múmia se trata de um homem que morreu quando tinha cerca de 45 anos, há mais de 3.000 anos antes de Cristo. O intenso frio natural da região acabou congelando o corpo, o que acabou conservando-o muito bem. Dentre outros fatores, e principalmente por conta do intenso calor que acabava ressecando os corpos, no Egito também já foram encontradas múmias conservadas de forma natural, porém, a maioria delas passou pelo processo de mumificação feito por outras pessoas, onde o corpo é submetido a várias técnicas para se manterem os mais preservados possíveis. Esse tipo de mumificação também é conhecido como mumificação antrópica. A mumificação no Egito Antigo tinha um grande viés religioso e cultural. Eles acreditavam que a morte do corpo não era um estado eterno, e sim momentâneo. Após falecer, a alma daquela pessoa seria guiada pelo próprio deus Anubis para ser julgado no tribunal de Osíris. Lá, seu coração seria colocado em uma balança, junto com uma pena da deusa Maat. Caso aquela alma tivesse uma vida cheia de pecados enquanto estava na terra, seu coração seria mais pesado que a pena, e ele seria punido sendo devorado por uma criatura com cabeça de crocodilo, chamado de Amut. O contrário disso também poderia acontecer no julgamento. Caso o julgado fosse uma boa pessoa e tivesse um coração puro, em alguns casos era-lhe dado a oportunidade até de ressuscitar, mas isso só seria possível se seu corpo que ficou na terra estivesse em um bom estado. E é com base nesse pensamento que os egípcios começaram a mumificar os mortos. O processo de mumificação envolve várias etapas. Primeiro, um corte era feito do lado esquerdo do abdômen do morto para retirar órgãos como estômago, pulmão, intestino, fígado e, algumas vezes, até o coração. Embora a retirada desse último não era algo comum de acontecer, pois, como falamos, ele seria necessário para o julgamento de Osíris. Por isso, mesmo que em algumas poucas vezes que o coração fosse removido, ele era tratado com um tipo de sal chamado natrão, que evitava o seu apodrecimento, e após isso ele era devolvido ao corpo. A retirada dos órgãos evitava que eles apodrecessem. Alguns eram tratados com natrão, resina, serragem e após isso eram colocados dentro de pequenos recipientes chamados de vasos canópicos, que tinham em seu topo uma representação dos 4 filhos de Horus. Simbolicamente, cada um deles ficava encarregado de proteger determinado órgão. Imsent era o guardião do fígado, Hapi dos pulmões, do Amutef do estômago e Quebesinuef dos intestinos. Todos os vasos canópicos também eram enterrados juntos com a múmia. Se você achou estranho não citarmos aqui o cérebro, é porque naquela época os egípcios não o consideravam como importante. Por isso, ele era removido através de furos que eram feitos pelo nariz ou pela nuca do defunto e o órgão simplesmente era jogado fora. Com o corpo agora vazio, ele era lavado por dentro com vinho, enchido com ervas aromatizantes e serragem para manter o seu formato. O corpo então era totalmente coberto por natrão e ficava assim durante cerca de 40 dias. O natrão desempenha um papel fundamental na conservação do corpo. Basicamente, a carne apodrece por conta da sua grande concentração de água. O natrão, por sua vez, absorve a água do cadáver, deixando-o bem ressecado. Sem água não há proliferação de bactérias, e sem bactérias não acontece o processo de putrefação.
Passado esse tempo com o defunto submerso no natrão, era passado óleos perfumados e resina de plantas por todo o corpo. Depois, outra camada com uma resina mais grossa era passada sobre ele para servir como uma espécie de cola, para fixar as tiras de linho que eram enroladas no corpo. Por fim, um grande pedaço de pano era enrolado nele e amarrado com outras tiras e pronto. A múmia estava pronta para descansar por toda a eternidade dentro do seu sarcófago, ou pelo menos até quando forem descobertas pelos arqueólogos. Os sarcófagos, aliás, carregam consigo características únicas de acordo com o sexo da pessoa que foi mumificada. Além das claras feições de um rosto masculino ou feminino esculpido em seu topo, o sarcófago também pode indicar pessoas com as mãos fechadas, o que indica que provavelmente ali dentro foi colocado um homem, e mãos abertas sendo provavelmente uma mulher. Também era comum serem utilizados símbolos religiosos de proteção e renascimento desenhados nos sarcófagos e também nos panos que envolviam as múmias. Todo esse processo de mumificação demorava cerca de 70 dias e era realizado por um sacerdote que utilizava uma máscara de Anubis, considerado pelos antigos egípcios como guia e deus dos mortos. É importante salientar também que a mumificação poderia variar bastante de uma para outra, e principalmente entre as classes sociais. No caso de grandes faraós, era comum eles serem mumificados em pirâmides junto com suas várias riquezas, como no caso de Tutancâmon, por exemplo, que junto ao seu sarcófago foi colocada uma máscara mortuária totalmente feita em ouro. Não era raro também alguns súditos do faraó serem sacrificados e mumificados próximo ao sarcófago dele. A ideia por trás disso era a de que o faraó precisaria de seus súditos na outra vida para continuarem lhe servindo.